18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas 2 minutos em Manaus. Boa noite pra você na sintonia certa. Boa noite, equipe. 18 horas. Alô, Rádio Mix. Boa noite, Cid Soares. Salve. Vamos juntos até as 19. Começando mais um 18 horas. Vamos lá, Carlão. Mix. Tá valendo a sua participação, querido ouvinte. É só acionar aí o 994887592, que é o nosso WhatsApp. Queremos ouvir a sua opinião. Lógico, nós tem que saber o que tá rolando aí na cabeça das pessoas que nos ouvem, principalmente sobre os assuntos abordados aqui no 18 horas. Não deixe de passar uma mensagem pra gente, seja de áudio ou vídeo. Dê a sua opinião. O que você tá achando do programa? 994887592. Mix. Agora vamos aos destaques do programa 18 horas de hoje. Ministério Público investiga atraso até 7 meses de salários de funcionários terceirizados do Instituto da Mulher Dona Lindo. Bom, suspeito de estuprar, transmitir HIV para crianças e adolescentes é preso em casa de pastor. Prefeitura divulga as ruas e avenidas mais perigosas no trânsito de Manaus. E você vai saber as novidades de hoje dos bastidores da política amazonense. Hora 6:03, mais uma vez boa noite pra você em 100,7, você na sintonia certa. Vamos juntos com esses, hein? E outros assuntos, os destaques desta quinta-feira, 13 de junho de 2024. Você confere a partir de agora em mais uma edição do 18 horas. 18 horas. Olha, foi preso hoje o segundo suspeito de transmitir o vírus da imunodeficiência humana HIV para crianças e adolescentes durante atos de abuso sexual. Vitor Igor dos Santos, de 21 anos, foi preso por volta das 10 horas da manhã desta quinta-feira na casa de um pastor no conjunto Nova Cidade, onde ele estava desde que foi colocado em liberdade no fim de semana. Olha, o outro suspeito investigado, Rodrigo Wenderson Nunes dos Santos, de 31 anos, se entregou à polícia na terça-feira, logo após a polícia divulgar a imagem dele e pedir ajuda da população para prendê-lo. E quem está acompanhando este caso é a repórter Nathalie Moraes. Boa noite, Nathalie. E agora, esses dois suspeitos devem ficar presos por enquanto? Como é que é? Vão ser soltos de novo? O que acontece? Boa noite, Cid. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. A gente segue acompanhando essa questão dos carimbadores, né? E agora, tanto o Vitor quanto o Rodrigo, eles devem cumprir, né, inicialmente aí o prazo de mais 30 dias de prisão. Isso porque, né, a Justiça do Amazonas expediu aí, né, no início dessa semana, mais um mandado de prisão temporária para os dois homens, para os carimbadores, que foi assim que eles ficaram conhecidos e era assim que eles se denominavam. Porque é um período tão curto, né, que já que para quem acompanha, para quem ouve aqui o programa 18 horas, esse caso, as investigações iniciaram há pelo menos 2 anos, mostrando que 2 homens, um casal homoafetivo, eles mantinham, né? Eles procuravam crianças eles cooptavam crianças, adolescentes, e eles diziam quanto mais novos, melhor. Eles transmitiam de forma intencional o vírus do HIV/AIDS, né? Então, assim, eles abusavam sexualmente dessas pessoas, dessas crianças, e transmitiam o vírus de forma proposital. Eles eram investigados há mais de 2 anos e até o momento, né, não foi divulgado o número de vítimas, mas a Polícia Civil aqui do Amazonas acredita que tenha sido um número muito grande de vítimas desses 2 homens. E aí agora, no início, na última terça-feira, o Rodrigo já tinha se entregado, e aí agora com a prisão do Vitor, né, ele que foi preso na casa de um pastor no bairro Nova Cidade, na zona norte de Manaus. Inclusive, Carlão e Cid, é importante a gente reforçar que todas as vezes que você compactua com um criminoso, você passa a ser criminoso também. É o caso desse pastor, que agora ele vai passar a responder pelo crime de favorecimento pessoal, já que o suspeito era considerado um foragido e estava ali escondido na casa dele. Então, assim, como eu disse, eles foram presos no dia 10 de maio do ano passado, eles ganharam liberdade no último fim de semana, e aí na época, né, quando tudo aconteceu, quando foi deflagrada aí a Operação Carimbadores, a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente
informou e trouxe à tona todo esse escândalo, mostrando toda a situação deles. Inclusive foram feitos mandados de busca e apreensão que comprovaram a prática daqueles crimes. Inclusive depois da prisão deles, várias pessoas procuraram a especializada e denunciaram também serem vítimas desse crime. E aí agora a gente deve aguardar aí os novos desdobramentos, já que inclusive, Cid, Carlão, amanhã vai ter uma entrevista coletiva onde a delegada, titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, Juliana Tuma, deve trazer os esclarecimentos para a imprensa e para toda a sociedade, já que muita gente estava cobrando, o retorno desses dois criminosos aí para a prisão. Carlão, Cid. Ei, Nathalie, um caso que nós estamos acompanhando de perto também, especialmente você, tem acompanhado, que é o caso da empresária e sinhazinha, que é a Dídia Cardoso, sinhazinha do Boi Garantido. Ela foi encontrada morta no dia 28 de maio e você tem feito uma cobertura bastante interessante em relação a esse caso. O maquiador que estava preso agora, ele ganhou liberdade, Nathalie? Qual é? Atualiza pra gente aí esse caso, Dídia Cardoso. Então, Carlão, desde o último dia 28 de maio, esse é um caso que a nossa equipe, as nossas equipes aqui do programa 18 Horas vem acompanhando de perto. E hoje, como a gente também comentou ontem a gente trouxe a notícia de que a Justiça do Amazonas teria mudado aí, ele tinha um mandado de prisão preventiva decretado pela Justiça do Amazonas, mas a Justiça entendeu que ele não oferece riscos para as investigações, e como ele tem contribuído, o Marlisson Vasconcelos Dantas, o maquiador, que é suspeito de envolvimento, no grupo de religioso Pai, Mãe, Vida, onde os familiares, da Dídia chefiavam. A gente fala aí dos familiares porque a mãe Cleusimar Cardoso e o irmão Ademar Cardoso, eles eram os líderes dessa seita religiosa que usavam ali a ketamina, e eles acreditavam que utilizando aquela droga, eles teriam contato com seres superiores. E aí, inicialmente, as investigações mostraram que o Marlisson, por ser muito próximo à Dídia, ele também tinha uma participação ali naquele grupo criminoso, mas agora a Justiça do Amazonas mandou soltar o maquiador. O Marlisson, ele deixou a unidade prisional no finzinho da manhã de hoje, na verdade, e aí ele foi encaminhado para a Central de Alternativas Penais aqui do Amazonas, aqui na Praça 14, na Zona Sul de Manaus. Essa unidade, ela é coordenada pela Secretaria de Administração Penitenciária, onde ele passou, ele passou por uma série de exames e todas aquelas burocracias, mas ele, a partir de agora, faz o uso aí de tornozeleira eletrônica. Ele passa a cumprir uma prisão domiciliar, onde ele não pode deixar, o local, nem sair de casa depois das 18 horas, ele não pode frequentar bares, restaurantes, não pode também deixar a cidade de Manaus. E aí, em nota, a defesa do Marlisson informou para a nossa equipe que eles conseguiram a liberdade do maquiador depois da defesa apresentar aí argumentos que demonstram que ele não preenchia requisitos para continuar preso. É isso, Cid e Carlão. Beleza, Nathalie Moraes, boa noite. Mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui em 100,7, 6:10, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, falando agora de crise na saúde, que não acaba, isso continua. É que agora o Ministério Público do Amazonas investiga atraso de salários de funcionários terceirizados do Instituto da Mulher Dona Lindu, que é a Unidade Estadual de Saúde aqui em Manaus, Cid. A Promotoria de Defesa e Proteção ao Patrimônio Público recebeu denúncias de atraso de até 7 meses no pagamento dos trabalhadores, bem como no 13º por parte da empresa terceirizada RGP da Silva Limitada. Temos detalhes agora, vamos conferir com Odineia Araújo. Imagine você ser contratado por uma empresa, trabalhar por 7 meses, mas não receber nada por isso. É assim que estão os trabalhadores da empresa RGP da Silva Limitada, contratada para prestação de serviços no Instituto da Mulher Dona Lindu, uma instituição hospitalar do governo do estado, referência no atendimento à mulher com abrangência no eixo materno-infantil. A 13ª Promotoria de Justiça especializada na defesa e proteção ao patrimônio
Patrimônio Público começou a investigar as denúncias de atraso, tanto no salário quanto no 13º dos funcionários da empresa terceirizada, contratada pelo governo para prestar serviços no Dona Lindu. A decisão do Ministério Público, além de apurar as circunstâncias que levaram ao atraso nos pagamentos de funcionários terceirizados, assegura a proteção dos direitos trabalhistas e a transparência na gestão dos recursos públicos. Entre as medidas adotadas estão a requisição de informações ao Instituto da Mulher Dona Lindu, contratante dos serviços da empresa terceirizada. A Secretaria de Saúde do Estado também foi acionada para esclarecer detalhes sobre os contratos e processos licitatórios envolvidos. Além disso, foi determinada a instauração de um procedimento preparatório apartado, ou seja, uma outra investigação. Essa nova investigação seria voltada apenas para verificar possíveis irregularidades relacionadas ao descumprimento de carga horária por parte de uma funcionária. A ação foi conduzida pela promotora de justiça Clei Barbosa Martins. O 18 Horas tentou falar com a empresa RGP Silva para saber o motivo dos atrasos no salário dos trabalhadores do Dona Lindu, mas até o fechamento da edição eles não enviaram resposta. Odneia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Ok, agora são 6 horas e 13 minutos, você no melhor mix do Brasil. E olhem, o Procon notificou a empresa Tecnologias de Trânsito da Amazônia, responsável pelo estacionamento rotativo, que é o famoso Zona Azul, por danos a um veículo sob sua responsabilidade. A ação vem de uma denúncia nas redes sociais de um consumidor que teve seu carro danificado enquanto utilizava um serviço de estacionamento. Cid, olha aí. Só, rapaz, finalmente aconteceu. Bom, olha, o repórter André Meirelles tem mais informações sobre esse caso. Boa noite, André. O Zona Azul é que nem o Cris, né? Todo mundo odeia esse sistema, é isso mesmo? Estranho isso. Muito boa noite, Cid, para você. Boa noite, Carlão. Boa noite aos ouvintes. Isso mesmo. Olha só, ontem a empresa Tecnologias de Trânsito da Amazônia Limitada, né, que é responsável por esse serviço aí de estacionamento rotativo Zona Azul, acabou finalmente sendo notificada pelo Procon aqui do Amazonas, isso devido a danos em uma vaga administrada pela empresa. Foi uma denúncia que foi feita por um consumidor aí nas redes sociais. Ele relatou ali, fazendo o vídeo do carro dele que sofreu danos, foi danificado ali no local que estava estacionado sob aí o serviço da empresa no estacionamento ali no local. Então, aí, ontem mesmo, o Procon, através do diretor-presidente Jalil Frache, disse que a empresa falhou em garantir a segurança do veículo estacionado e acabou violando os direitos do consumidor, conforme o Código de Defesa do Consumidor, como explica agora pra gente o diretor-presidente do Procon, Jalil Frache. Vamos conferir. Você que vai ao centro, vai ao Veralves, vai em outras localidades que tem ali aquela cobrança para o estacionamento na rua, através da Zona Azul que se utiliza, é usuário desse serviço, embora seja concedido pela Prefeitura de Manaus, há ali uma relação de consumo entre nós consumidores e a empresa que explora a atividade econômica. E você que sabe do que eu estou falando, porque o que acontece? Você estaciona, não tem uma observação por parte, só há cobrança, e quando acontece um dano no seu veículo, naquele local, no momento em que está estacionado, a empresa não quer se responsabilizar, se furta de atender o consumidor. Então o Procon tem notificado a empresa da Zona Azul por esse motivo, para que atenda os consumidores, que mostre a forma de reparação dos danos causados sob sua responsabilidade, que é aquela que está explorando a atividade econômica. No mais, o Procon disponibiliza todos os canais de atendimento oficiais do órgão para que você possa fazer a sua denúncia e trazer a sua demanda até o Procon Amazonas. 18 Horas. Tá, então, ouvintes, Cid e Carlão, a gente conferiu a fala do Jalil Frache, que é diretor-presidente do Procon aqui no estado do Amazonas, falando aí que toda vez que alguém utiliza os serviços dessa empresa Zona Azul, então a empresa acaba ficando responsável até mesmo por garantir segurança do veículo, né? Porque o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, como base para a notificação, destaca a responsabilidade objetiva das empresas na reparação de danos aos consumidores durante
durante a prestação de serviço. E o artigo 14 do Código, também mencionado, estabelece que o fornecedor de serviços é responsável pela reparação dos danos causados aos consumidores, independentemente da existência de culpa. E quem vai explicar isso pra gente é a Maiara Monteiro, advogada em direitos do consumidor, que eu conversei hoje. Vamos acompanhar. Nos casos em que o poder público permissiona uma empresa privada, como no caso da Zona Azul, a realizar cobranças remuneradas de estacionamentos em via pública, essa permissão gera para a empresa a responsabilidade de vigilância, a responsabilidade de guarda, né? Tem o dever de manter aquele bem do consumidor guarnecido, né? Então, o entendimento é de que, como cada obrigação deve corresponder a um direito, e tendo em vista que a Zona Azul ofere vantagem econômica diante do consumidor, ela deve suportar os ônus correspondentes. Então, em casos de danos sofridos pelo consumidor durante o período do veículo estacionado em via pública, é passível de indenização, né, em face dos prejuízos que o consumidor sofreu. 18 horas. Muito bem, Cid, Carlão e ouvintes, a gente conferiu a fala aí da advogada em direitos do consumidor, a Maiara Monteiro, dessa situação que a gente está trazendo aqui, porque ontem o Procon acabou notificando a empresa Zona Azul que um dos consumidores estacionou o carro ali no estacionamento administrado pela empresa e acabou tendo o carro aí danificado. Então, depois dessa notificação do Procon, a Zona Azul tem agora a contar desde ontem, em 10 dias, para fornecer esclarecimentos sobre os fatos denunciados e também informar se está investigando os incidentes e também fazer o reparo dos danos sofridos ali pelo consumidor. É isso, Cid, Carlão. Só aguardar agora, né, pra ver. Tomara que ele consiga aí. Difícil, né, não, André? Isso aí também serve para quem sofrer qualquer tipo de dano, usar aí os serviços da Zona Azul e também sofrer algum dano no veículo, enquanto estiver usando ali os serviços da empresa, pode também denunciar para o Procon. Beleza, 6h19, você no melhor Mix do Brasil. Valeu, André. 18 horas. Agora, hein? Agora chegou a hora. Vamos falar aí de política amazonense. Nós vamos para os bastidores, inclusive, hein? Com Cíntia Blink. Já está por aqui na área com as novidades. Boa noite, Cíntia Blink. Boa noite, Carlão. Boa noite, Cid. Todo mundo que tá com a gente. Tudo certo. Vamos embora falar de bastidores, Vamos. então? A gente estava prevendo que poderia ter desistência, né, de algum candidato ou pré-candidato. Será que realmente vai acontecer isso? Inclusive, parece que já tem até prazo para que isso aconteça. É isso mesmo, Cíntia Blink? Você tem esses detalhes aí de alguma desistência? O prazo se impõe pela própria time, norma do negócio, as regras do jogo, né? Certo. Mas ainda estamos falando de Alberto Neto e Roberto Cidade. O deputado federal Alberto Neto, ele vive, né, desmentindo a história de que ele não vai ser, que ele, aliás, continua sendo pré-candidato, que o PL terá um candidato e será ele e tudo mais. Mas essa história ainda não morreu. Então, fala-se nos bastidores que pode ser Alberto Neto, que pode vir a ser aí Roberto Cidade, mas dessa vez há uma tendência mais forte a acreditar que Roberto Cidade será o candidato de fato. E aí, a gente não sabe se Alberto Neto pode vir como vice, se ele pode até ele mesmo não querer, né, ficar numa situação de vice ali, depois de tanto tempo lutando para ser de fato o candidato, avançar aí, evoluir de pré-candidato para candidato e tantas vezes desmentir a história de que ele não iria sair, que ia continuar e tudo mais. Bom, o governador só vai apoiar um deles, não é isso? Sim. É isso. O fato é que o governador só apoia um deles. Publicamente, o que o governador está colocando aqui, o candidato dele é Cidade. Então, a tendência é a gente entender que Cidade virá como candidato e Alberto Neto pode vir a ser o vice ou podem aparecer outros nomes aí. Inclusive, já apareceram outros nomes, né? Como, por exemplo, do deputado delegado Péricles, que é colega ali de parlamento do Cidade. Outro nome que agora passa a aparecer também, porque também é do PL, né? Assim como o delegado Péricles e assim como Alberto Neto, é o delegado Pablo.
ele que já foi deputado, ele é ex-deputado federal. Sim, o Pablo, Exatamente. Ele, a princípio, vem aí como pré-candidato a vereador. Eu cheguei até a comentar aqui das pessoas que já têm uma experiência e estão disputando aí para ser vereador, tentando aí um lugar para ser vereador de Manaus. Mas, abrindo essa possibilidade, ainda dá tempo de tudo acontecer. Mas essa questão aí de Alberto Neto e cidade, não sei se procede, mas eu tenho visto muito mais a participação do cidade nas campanhas aí, nas redes sociais principalmente, do que do Alberto Neto. Alberto Neto acalmou um pouco, né? Acalmou. Ele tem falado mais de questões realmente como deputado federal. Sim, eu não vejo muito ele nessa vamos só campanha. lembrar que todo deputado federal tem que falar, ainda que seja candidato. Assim como o deputado estadual também não pode esquecer a pauta de um deputado e tudo mais. Eles estão trazendo aí essa campanha política agora, porque obviamente estamos... eu falo campanha, acho que ainda não pode falar, mas eu não sei que nome dá pra isso. Uma pré-campanha. De pré-candidatos, é isso. Que são duas coisas que não existem muito, mas ok. Exato. Vamos lá. Só pra gente ser honesto aí com a questão eleitoral, não dá problema, mas a gente tá vendo o movimento nas redes sociais em especial, de quem quer sentar na cadeira de prefeito ou continuar nela, vendendo essa história de que, olha, se eu for prefeito, é isso e aquilo. Então, a gente tá vendo muito esse movimento, mas a gente tem que lembrar que todos eles, né? Acho que todos Agora, eles o que eu vejo que realmente têm mandato. O que eu vejo que tá em campanha, ou pré-campanha, ou seja lá que nome a gente vai dar pra isso, é o Amon, né? Amon franca pré-campanha. Exatamente. Eu acho que esse lance da pré-campanha é muito interessante e gosto muito disso, até porque você experimenta os nomes, né? Você sabe quem são as pessoas. Já e tudo. antes, né? Bem antes. Você tem a oportunidade de conhecer melhor essas figuras. Então, acho bem legal isso. Test drive? É um test drive. Inclusive é perigoso pro próprio candidato, que o cara pode queimar logo na largada. É exatamente isso. Essa questão de queimar na largada é um problema para quem tá na frente. Exatamente. Porque também é tempo para quem precisa se mostrar, como por exemplo Maria do Carmo, que não tem um mandato. Marcelo Ramos, que tem dinheiro, dá pra fazer. Ele também, apesar dele já ter tido uma experiência ampla, né, e tudo mais, ser uma pessoa experimentada, ele não tá em um mandato. Então ele não tem a mesma exposição que, por exemplo, o atual prefeito, que naturalmente vai aparecer. Tem telhado de vidro, né, digamos assim. Ele tem uma vitrine natural. Enfim. Eu acho que esse campo aí é um território novo e está sendo bem explorado. Eu gosto disso. E Blink, deixa eu te perguntar, o PL de Bolsonaro e o PT de Lula estão juntos em campanhas no interior do Amazonas? Você acredita? Não. Só acontece aqui. Eu quero que você conte isso. Só se for aqui mesmo. PT e PL nacionalmente não são exatamente amigos. Por hora, porque na política tudo pode mudar, né? Certo. Mas eles são como garantido e caprichoso. A gente tá falando exatamente aqui do PT de Lula e do PL de Bolsonaro. Entretanto, meus amores, o roteirista do Amazonas, ele não gosta de monotonia. Não tá nem aí. E aí, em Itacoatiara, estão estudando se unir aí o PT e o PL. Cabo Maciel do PL, que é deputado estadual, e a pré-candidata do PT é a professora Francelísia. Eles estão estudando se unir para juntos conseguirem retirar Mário Abraim, que é o atual prefeito. E que tem tá super bem na pesquisa, assim. Pela pesquisa, ele meio quase que ganha de WO, sabe? Que os outros ficam com menos pontos. Desculpa, eu passei batido com essa cidade? Itacoatiara, tá. Mário Abraim. Okay. E aí a ideia bora unir PT e PL pra junto fazer uma frente aí contra Mário Abraim e nós juntos irmos para um segundo turno, quem sabe. Então há essa possibilidade. Enfim. Mas assim, tá cedo, o jogo tá começando, isso tá sendo estudado. Só o fato de sentar na mesa e falar, bora unir PT e PL, é estranhíssimo, entendeu? É uma coisa que pode não acontecer, pode não concretizar, mas só de jogar isso na mesa, eu já achei assim, você falando isso já tem graça. Sensacional, entendeu? Ei, Blink, o Tribunal Regional Eleitoral inaugurou um novo departamento e um departamento para combater as fake news e as deep news nessa eleição agora, já. Exatamente. Como vai funcionar? Eu estive lá na inauguração. Dentro do próprio site do TRE, Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, você pode entrar lá, inclusive agora, porque lançou ontem, tá valendo. Vai ter
ter tem lá uma aba, você pode clicar e fazer uma denúncia, dizendo que tal notícia, e lembrando, isso pode ser notícia que você viu num portal, que você viu em qualquer veículo, inclusive no que foi propagado pelos pré-candidatos e futuramente candidatos. Então, é uma informação, foi divulgada aí amplamente, você pode colocar que entende que aquela notícia ela é falsa, que ela é uma desinformação. Por que o TRE fez isso? A resposta do TRE é que desinformação pode mudar o resultado de uma eleição. E o correto, o ideal, é que as pessoas possam ir às urnas e façam a escolha que elas querem fazer com base em informações verdadeiras e não naquilo que é falso. Então, por isso, eles criaram aí essa iniciativa de verificar aquilo que for notícia falsa. Então, você mesmo pode denunciar. Tem uma sala especial voltada para isso. Eu estive na inauguração, foi ontem, e a promessa é que eles estão 24 horas de olho em tudo que chega, porque a resposta tem que ser imediata, em especial na época da eleição, valendo mesmo, isso porque aquele é o momento em que o bicho pega. Aí nesse combate à corrupção, né, nessa equipe, estão pessoas de TI e servidores do Tribunal Regional Eleitoral. Foi dito que, se houver necessidade, eles vão contar também com a participação da perícia da Polícia Federal. No caso, ele estava falando em específico, né, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, sobre o deepfake. Lembra que é aquele que muda realmente o rosto, a voz, tudo mais. Muda tudo. Então, essa iniciativa, bem-vinda, louvável. Eu confesso pra você que senti falta de nessa equipe ter um jornalista, viu? Foi dito que não tem. Porque se a gente tá falando de informação e de checagem de informação, eu acho que um jornalista podia estar nessa equipe. Acho que é a única ressalva que eu faria, mas a iniciativa, ela é fundamental e ela é talvez até um pouquinho atrasada diante daquilo que a gente já tem acontecendo, mas também não tem muito como prever, né? Exatamente. Primeiro a coisa anda, depois a gente vai correndo atrás para desfazer ali aquele problema. Tudo é novidade agora, nessa questão de internet. Não é possível nem saber sobre o que se defender num primeiro momento. Exatamente. Aí agora correndo atrás para tentar resolver ali. Cid, Carlão. Bom, Blink, os vereadores aprovaram uma lei que eu particularmente prezo muito. Adorei isso. Obriga a prefeitura a combater o abandono de imóveis em Manaus. Tá falando, o que a gente está falando sobre imóveis abandonados? Essa lei, ela é de autoria do vereador Daniel Vasconcelos. Parabéns para ele. A proposta dele, parabéns, não fez mais que a sua obrigação. Sim, claro. Mas até agora ninguém tinha feito. A proposta é o seguinte, sabe aqueles imóveis que você vê que parece que não tem dono, mas que tem gente que invade, muito usuário de droga e tudo mais? Sim. São para esses imóveis. Aí o que eu achei interessante, acho legal a gente destacar aqui, é porque fala assim, aspa do projeto. O fato de o proprietário pagar regularmente o tributo referente ao imóvel, por si só, não efetua a declaração, não refuta a declaração de abandono. Então, o imóvel está naquele estado, mas está pagando tributo, está abandonado. O fato do imóvel ser invadido e estar sendo usado ali como residência, mas por ocupantes ilegais, também é considerado abandono do imóvel. Então, essa regra cabe para os dois. O que acontece? Imóvel abandonado, vai ser divulgado que ele está abandonado por 3 anos em jornais aí de grande circulação. Passado esse prazo, a prefeitura vai poder tomar de conta. Desocupar, enfim, tomar de conta. Tomar as medidas de higiene, e passa a ser a Guarda Municipal quem fica responsável ali pelo local. Então, eu achei interessante isso, aprovado na Câmara, tá valendo não, porque ainda vai para sanção do prefeito, mas eu vou continuar acompanhando para trazer mais informação para você aqui, combinado? Beleza, Cíntia. Então até amanhã. Valeu. Obrigadíssimo, Cíntia. Valeu, Cíntia. 6h31, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Continue ligado em 100,7. Daqui a pouquinho você vai saber quais são as ruas e avenidas mais perigosas no trânsito de Manaus. Esse é o nosso assunto em instantes para você aqui no 18 horas. 18 horas. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Tempo e temperatura para amanhã. Amanhã já sexta-feira, hein? Pois é. Vamos saber a previsão do tempo para Manaus. Cid Soares.
Previsão do tempo. Amanhã não vai mudar muita coisa não, vai ser um dia bem parecido com hoje. Sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite, só que na madrugada, hein, estalou o telhado, amigo. Sim. Temperatura mínima de 24 graus e a máxima de 32. Chuva, 15 milímetros, possibilidade de 15% de chuva, né? A umidade relativa do ar, a mínima é 71% e a máxima 97%. Vai ter sol. Olha, o nosso Rio Negro subiu mais 3 centímetros agora de ontem para hoje, elevando o nível das águas no Porto de Manaus para 26 metros e 81 centímetros acima do nível do mar. Olha, o El Niño chega ao fim e a Laninha, com chuvas fortes na região norte, deve se formar no país até setembro. Esse é o detalhe, hein? Nós vamos agora saber mais sobre esse assunto com Nathalie Moraes. Nathalie Moraes, de novo conosco aqui em nossos estúdios. Nathalie, o que podemos esperar para os próximos meses aqui no Amazonas com relação aí ao clima? Esse negócio da Laninha agora. Laninha vem poderosa. Ela vem com tudo. Como é que é? Sabe aquela história, aquele ditado? 10 mil à tua direita, 10 mil à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Todo é o mundo... caso da nossa região, infelizmente, né? Já que os prognósticos climáticos indicam, né, que nós teremos realmente uma seca tão severa ou ainda pior do que a que nós registramos em 2023, né? Durante o auge da seca histórica, onde o Rio Negro chegou a ficar abaixo dos 13 metros aqui na nossa capital e muitas bacias, as águas realmente desapareceram em muitos municípios aqui do Amazonas. Mas aí a gente falando aí do El Niño, o Carlão falou assim, o El Niño acabou? Acabou, né? A gente falou tanto dele, o El Niño chegou ao fim, né? No finzinho, em meados do mês de maio, e aí agora, né, em boa parte do país, a gente, não somente aqui na nossa região, o El Niño, ele elevou as temperaturas no Brasil todo. Mas o que é isso, né? A gente tanto fala de calor, fala de seca, mas por que acontece toda essa situação? O El Niño, segundo os especialistas, ele é caracterizado pelo aquecimento nas águas do Oceano Pacífico, né? E acontece com frequência a cada de 2 a 7 anos. A duração média desse fenômeno climático é de 1 ano, e foi exatamente o que aconteceu em várias regiões do Brasil, inclusive aqui na região norte. Segundo os especialistas, o El Niño foi esse último fenômeno que durou 14 meses aqui no Brasil, foi um dos mais intensos já registrados, com impactos em todo o Brasil. A gente pode falar das altas temperaturas que foram registradas, como o calorão lá no Sudeste. A gente viu aí lá no Rio de Janeiro pessoas desmaiando, passando mal de tanto calor. Aumentou também com frequência, né, as ondas de calor em regiões que não eram tão comuns assim. Colocou as regiões norte, né, aqui no Amazonas, como eu disse anteriormente, nós tivemos a maior seca da história desde o início da medição das águas no Porto de Manaus, a maior seca dos últimos 120 anos. E aí, é claro, o El Niño também foi o causador, né? Ele reforçou aí a chuva em algumas regiões, como aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Essa enchente aí que a gente tanto falou e noticiou na mídia nacional também foi ocasionada aí por esse fenômeno climático. Mas pra gente entender como é que fica a situação aqui na nossa região a partir agora do mês de junho, a gente sabe, numa época como essa, a gente estava noticiando o que por aqui? Que as águas dos rios estavam muito acima da média. A gente estava anunciando construção de maromba, né? Que partes da cidade já estariam alagadas, que ribeirinhos estavam sendo retirados de suas casas porque as águas estavam invadindo esses locais. Mas infelizmente essa situação, na verdade, essa situação de cheia não vai acontecer, porque as chuvas continuam abaixo da média em toda a nossa região, principalmente em outras cabeceiras, em todas as calhas tem chovido menos, e a previsão, os prognósticos climáticos indicam que a gente tenha uma seca ainda pior, como explica aí o especialista, o meteorologista, o doutor em meteorologia da Universidade Estadual do Amazonas, Leonardo Vergasta.
Lembrando que a partir agora do mês de junho inicia-se, né, o período seco na nossa região, que consequentemente as chuvas já são mais suprimidas, né? Então a gente não deve encontrar aí grandes volumes de chuva bem distribuídas ao longo da bacia. Então, mesmo com o fim do fenômeno El Niño, a gente fica ainda atento, em estado de atenção para o aquecimento do Atlântico Tropical Norte, que deve ser um dos principais fatores que irão proporcionar aí uma seca significativa em grande parte do estado do Amazonas, especialmente nas bacias do Rio Juruá, do Rio Purus, do Rio Acre e do Rio Amazonas e do Rio Madeira. 18 horas. Cid Carlão, nós ouvimos aí a fala do Leonardo Vergasta, ele que é doutor em meteorologia pela Universidade Estadual aqui do Amazonas. A gente vai seguir acompanhando toda essa situação dos fenômenos climáticos aqui da nossa região, essa questão da seca e estiagem. A gente vai seguir acompanhando. Cid Carlão, boa noite. Boa noite, valeu. 6h37, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, agora nós vamos falar de trânsito. É que as avenidas do Turismo e Brasil, ambas na zona oeste da capital, são as que mais registraram acidentes em Manaus entre janeiro e maio deste ano, Cid. Esses dados constam no balanço do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. No período foram registradas 119 mortes nos acidentes de trânsito em toda a cidade, como explica o repórter André Meireles. As avenidas do Turismo e Brasil, ambas na zona oeste de Manaus, tiveram 7 acidentes, cada uma, registrados durante o período entre janeiro e maio deste ano. Segundo o IMU, Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, as outras avenidas da cidade que tiveram mais acidentes registrados foram a Torquato Tapajós, com 6 casos, Noel Núteus, com 4 e Altaz Mirim, com 2. O diretor de operações de trânsito, Stanley Ventilari, explica os dados de 2024. Grande maioria desses acidentes envolvem motociclistas, que foram registrados já 46% do número de total de mortes no trânsito, sendo registrados 55 óbitos. Em 2023, 44 motociclistas perderam a vida no trânsito na capital entre janeiro e maio. Vale registrar também que as principais vias onde ocorrem acidentes são a Avenida do Turismo. Tivemos no período de janeiro a maio de 2024 7 acidentes com vítimas fatais. No mesmo período, nós temos a Avenida Brasil também com 7, a Avenida Torquato Tapajós 6 e Noel Núteus 4. E acrescentando ainda a Avenida Altaz Mirim 2. O IMU informou ainda que de janeiro a maio deste ano foram registradas 119 mortes relacionadas a acidentes de trânsito em Manaus. No mesmo período do ano de 2023, o número de vítimas fatais foi de 98, o que corresponde a um aumento de 21% nos casos. Este ano, as principais vítimas são motociclistas, que representaram 46% no número total de mortes no trânsito, sendo registrados 55 mortes. No ano passado, 44 motociclistas morreram no trânsito da capital entre janeiro e maio. André Meireles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. Agora são 6h40 em Manaus. O nosso entrevistado de hoje é Eric Moura, que é diretor de infraestrutura aquaviária do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, que é o famoso DENIT. Boa noite, Eric. Tudo bem? Tudo certo? Boa noite. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos os seus ouvintes aqui da Rádio Mix. Estamos aqui à disposição, uma grande satisfação que está à disposição. Agradecer a receptividade aqui da Rádio Mix, Cid, e os ouvintes aí que estão do outro lado. Então, obrigado, pronto aqui para responder aqui as perguntas aqui. Vamos lá, na primeira então, o que está sendo prioridade do DENIT aqui no Amazonas? Por exemplo, seria a reconstrução das pontes da BR-319, é uma das prioridades? Perfeito, Carlão. O DENIT, né, é um órgão do governo federal e que está adiante de muitas prioridades aqui no estado, né, na área rodoviária, né, a questão das pontes aí da 319, a gente tem acompanhado aí por uma demanda da bancada federal, a gente tem sido muito cobrado lá em Brasília e aqui nosso superintendente Orlando tem sido instruído, os parlamentares têm acompanhado, o senador Eduardo Braga, então a gente tem ido à frente na questão aí tanto da 319 quanto a questão aquaviária também, que é a minha área lá da diretoria de infraestrutura aquaviária em Brasília,
sobre o Porto da Manaus Moderna e a dragagem aqui na região para a gente tentar aí mitigar a questão da estiagem, né, que está se aproximando aqui. A gente já está um pouco aqui na contagem regressiva, né? Estão trabalhando preventivamente, então. Preventivamente. O que a gente aprendeu, isso é importante, né? No ano passado já houve um sinal da estiagem, foi forte, a gente já viu. Nós entramos com um contrato emergencial, com uma obra emergencial que deu algum resultado, mas o que teve de lição aprendida? A partir de agora o DENIT vai ter um contrato de 5 anos para acompanhar a dragagem para ser feita no momento certo, né? Até se antecipando. A gente vai ter a sinalização junto com a dragagem, a gente vai ter um monitoramento ambiental, uma supervisão da engenharia, de forma que a gente possa também estudar o rio e antecipar os problemas que possam acontecer durante o período de 5 anos, podendo inclusive aumentar para mais 5 anos, que a lei hoje em dia permite. Cada rio é um rio, né? E tem que se olhar bem direitinho. Exato. Bom, estamos falando sobre BR-319, tem chance de sair nesse governo do presidente Lula? O relatório do Ministério dos Transportes já concluiu que a reconstrução é viável do ponto de vista econômico e ambiental. Confere? E agora, né, a pergunta. Exatamente. Então, assim, na área rodoviária foi uma notícia aí, né, alvissareira, porque agora o Estado está pronto e o governo federal vai liderar essas iniciativas junto aqui com o DENIT, né, com a Superintendência Regional, a Diretoria de Infraestrutura Rodoviária. E é muito importante, né? A gente falar de dragagem, a gente associa a 319 em paralelo, que uma coisa complementa a outra. Sim. Ou seja, a gente vai ter muito ganho aí nos próximos anos aí do próprio governo Lula. A gente já está fazendo essa mudança de chave aqui para o estado do Amazonas. Há informações de que Manaus tem um novo porto ali na Manaus Moderna. Terá, né? Não tem ainda, é um sonho. Está realmente acontecendo essa possibilidade? Esse projeto é viável, é real? Carlão, é muito bom ter essa oportunidade da gente falar, Cid também, de seus ouvintes, a gente ter essa oportunidade. Eu venho no estado desde que eu assumi lá na diretoria em 2023, em maio do ano passado, né? A gente é muito cobrado para vir ao estado. Eu sou não de escritório, eu sou de molhar a canela. E eu vim aqui no estado várias vezes e uma das minhas visitas já foi para preparar essa notícia da nova Manaus Moderna. Eu fui lá com o rio, né, baixo, eu sei a realidade, eu vi pessoas com aquelas dificuldades de embarque, desembarque, carregando carga para as costas e tudo. E isso é impactante para você se sentir, ter empatia com o povo, né? Então isso para mim é um princípio, é uma orientação que eu recebo sempre aí de uma pessoa que já foi governador 2 vezes, nosso senador Eduardo Braga. Então assim, é um exemplo de você estar no dia a dia, de estar aqui vendo. Então de abril para cá a gente evoluiu e acelerou muito o processo. Tem recurso garantido no PAC, a obra está hoje estimada em 520 milhões, então é uma obra que está com o governo federal à frente sempre dessa iniciativa. E amanhã a gente tem a nossa audiência pública, que é parte do processo, né? E vai ser uma oportunidade de a gente ouvir a realidade, né, das pessoas que estão lá, os feirantes, o pessoal da navegação, a população. Então a gente tem essa grande satisfação de estar aqui amanhã de 10 ao meio-dia lá na Suframa, aproveitar e convidar todos os ouvintes, e o Carlão e o Cid também estão tranquilo disponíveis aí para. Deixa eu furar, que eu não aguento não fazer uma pergunta dessa. Já tem um prazo para isso? Quando é que começa a acontecer essa modificação na Manaus Moderna? Vamos lá, a gente fazendo a audiência amanhã, né, vai recolher essas sugestões, a gente formalmente pelos e-mails que a gente tem recebido e algumas conversas que eu já tive, que eu cheguei hoje de manhã, mas já ouvi muitas sugestões. Nós vamos colher essas sugestões e acelerar o projeto que a gente já tem, o anteprojeto. Então a gente faz uma concepção, que é o que a gente vai apresentar amanhã. Com essas sugestões a gente vai aprimorar e a gente espera que em setembro a gente já tenha aí já uma notícia boa aí para começar a obra. Lembrando que essa obra é uma obra de 30 meses, uma parte dela é projeto. Então a gente tem uma fase aí de estudo, de projeto de viabilidade, e é a hora que a gente quer conversar para aprimorar, para não prejudicar, a gente ter o mínimo de impacto aí na região, para depois ter um ganho muito maior. Então se der tudo certo, fica pronto esse ano ainda, olha aí. Não, calma, vamos lá, eu gostaria muito. Setembro eu quero assinar esse contrato em setembro para a gente começar o projeto e a obra 30 meses, 2 anos, ou seja, ano que vem a obra já está solta aí para a gente acompanhar e ver já algum resultado na cidade. Eric, o trabalho de dragagem dos rios para enfrentar esse período de seca aí, como é que tá isso? Esse é um assunto também que dói na cabeça das pessoas. Até adiantou alguma coisa aí, mas... Sim, né? Assim, é importante, porque assim, vimos que trechos aqui
no ano passado, afetaram diretamente o abastecimento das cidades. Nós temos 4 trechos no radar no estado do Amazonas, né? Teria um quinto, que é o Madeira, mas o Madeira pega a Rondônia, então vamos considerar 5 trechos aí. A gente já tem 4 licitações preparadas para serem lançadas. A gente acredita que a primeira já vai sair nos próximos dias, do trecho de Manaus e Itacoatiara, 5 anos. O outro trecho, Coari-Codajás, também 5 anos. Tá. Benjamin Constant, Tabatinga, e Benjamin Constant, São Paulo de Olivença seriam os outros trechos, mas Manicoré, Foz do Madeira seria o outro trecho aí que estaria dentro do estado do Amazonas. Posso só fazer mais uma pergunta rápida, claro, também? Isso tudo são pontos de assoreamento? Não, são trechos. Esse que é o grande desafio desse contrato. A gente não está pensando mais em pontos, né? A gente está pensando em trecho. No geral. Porque quando você amarra no trecho, no ponto, você fica amarrado e não consegue fazer o resto. Então exatamente. A gente mudou então já deu uma olhada maior, né? Exatamente. Então, se tiver algum assoreamento nesse trecho que eu falei de Manaus e Itacoatiara, fora os tradicionais, o contrato já está ativo. E eu tenho já um limite de volume a ser dragado e ser sinalizado, e a gente não fica correndo atrás das coisas e perdendo tempo com isso. A gente já vai estar com a empresa contratada no trecho durante os 5 anos. Beleza. Conversamos com Eric Moura, diretor de Infraestrutura Aquaviária do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT. Obrigado mais uma vez pela sua participação, Eric Moura. Boa noite, Eric. Obrigado, boa noite, querido. Boa noite, ouvinte. Valeu. 6h48, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E agora, hein? Agora nós vamos para Brasília com o nosso correspondente Carlos Eduardo Matos, que já está, com as novidades aí prontinhas aí. Cadu, boa noite. Como estão aí as negociações para votar o projeto de lei que dificulta o aborto legal? A principal crítica ao projeto é sobre a criminalização da mulher e é realmente críticas pesadas com relação a isso. Em até 20 anos de prisão, Cadu, que história é essa? Boa noite, Cadu. Boa noite, Carlão, meu querido. Boa noite, Cid Soares. Boa noite, Cadu. Boa noite, ouvintes do 18 horas. O assunto é polêmico, Carlão. Viralizou nas redes sociais, foi tema de debate na imprensa, nas universidades, nos grupos de mulheres. Polêmico, né? Assunto entre as famílias, né? Enfim, foi o assunto de hoje e vai ser nos próximos dias. Justamente por causa desse ponto que você falou, Carlão. A pena estabelecida do projeto de lei para a mulher que pratica o aborto, que é de 20 anos de prisão conforme esse projeto de lei. Ou seja, equipara o aborto ao homicídio simples, sendo que o estuprador a pena é de até 10 anos. Não faz sentido. Absurdo. Né? Por causa da polêmica, dos protestos nas redes sociais, o presidente da Câmara, Arthur Lira, deu uma leve recuada. Depois do tratoraço de ontem à noite, que a gente contou aqui de última hora, que ele aprovou a urgência de votação sem ao menos informar aos deputados que proposta que estava sendo analisada na mesa naquele momento. Hoje, ele anunciou que, por enquanto, não vai colocar em votação o mérito da proposta. Ele vai esperar a poeira baixar um pouquinho e votar a matéria em julho, provavelmente, na primeira quinzena antes do recesso parlamentar. Mas há quem diga que o governo entrou nessa história, fez uma negociação, um acordo político para votar o projeto só depois das eleições municipais. Por quê? Tem muito político que vai se candidatar a prefeito, né? Então esse é um assunto que pode tirar votos. Então, para evitar que dos dois lados aí, do centro e dos dois lados aí haja perdas, então é melhor discutir o assunto para depois das eleições. O presidente Arthur Lira também disse que vai escolher uma deputada para relatar esse projeto de lei. Uma mulher, preferencialmente, que esteja fora desse ambiente polarizado entre petistas e bolsonaristas. Que não seja tão polêmica, né? Tá difícil de achar essa pessoa. Sim, O autor do projeto de lei, o deputado Sóstenes Cavalcante, ele é vice-líder, ele é vice-presidente da Câmara e é também líder da bancada evangélica. Ele vai mexer no texto também. Ele deu essa contrapartida para aumentar a pena para o crime de estupro de 10 para 30 anos. Ou seja, Carlão e Cid, ele não vai retirar a penalização da mulher. Ele vai aumentar a pena para o crime de estupro para que seja maior em relação à mulher que comete o aborto. E vai permitir que o juiz aplique ou não a pena se ele julgar necessário. Ainda assim, Carlão, é uma proposta absurda, né? Exatamente. Isso.
Porque esse projeto de lei, ele criminaliza a mulher, Carlão, que é parte fraca da história. Ela é vítima do estupro. Sempre, é ela né, quem perde o filho anencéfalo. É ela que é obrigada a escolher pela vida dela ou pela vida do filho, cara. E ainda vem esse projeto absurdo. Pois loucura isso. E, Carlão, e discutir esse tema no momento que a gente está vivendo de crise, né, não faz o menor sentido. E outra, a rede pública de saúde, ela não atende a todos os casos. Tem mulheres, inclusive adolescentes, que não conseguem atendimento. Então todo esse debate é inoportuno e é uma cortina de fumaça, viu? Para confundir a cabeça do eleitor. É um assunto político. Como sempre e diga-se de passagem. Não tenha dúvida, né? Exatamente. Mas agora, mexer com aquilo que já está liberado, eu acho uma tremenda, nem vou falar. Bom, vamos falar de crise, já que você falou de crise, a crise política em Brasília só aumenta, né, Cadu? Agora o PSD está desembarcando da base do governo Lula. Como é que é isso? No Senado tá rolando o desembarque do PSD do governo, viu, Cid? O PSD é um dos partidos que tem maior número de senadores, faz parte do bloco chamado Resistência Democrática, composto aí por 27 senadores do PSD, PT e PSB. Um deles é o senador Maraziz, que é também um apoiador do presidente Lula. O motivo seria um conflito político com o PT. O PT estaria incomodado com o PSD, que tem bastante espaço nas comissões e diante, consequentemente, cargos, né? E o PSD estaria incomodado com as últimas atitudes do PT, que tentou criar recentemente um novo bloco político, juntar ali os trapinhos com o PSB, meio que para rachar o grupo Resistência Democrática e se afastar, isolar o PSD. E aí o PSB desistiu do acordo de última hora e ficou aquela torta de climão, né? O clima tenso entre os brothers ali, como diria o Bial, né? Sim. O governo Lula vem sofrendo muitas derrotas no governo, ou no Congresso, o Cid, vem perdendo habilidade política, poder de negociação, e tem senadores da base do governo insatisfeitos com o presidente Lula. E o presidente Lula está sob ameaça de todos os lados, inclusive, Cid, com ameaça de impeachment. Claro que isso não existe ainda, nenhum fato grave, nenhum crime de responsabilidade que leve ao afastamento efetivo do presidente. Mas os partidos da oposição estão somando esforços, somando pontos com os partidos de centro, inclusive o PP, republicanos, PSD, que fazem parte do governo, que vem falando bastante em impeachment. Essa semana teve uma reunião, Cid, entre parlamentares e grandes empresários da indústria, do agronegócio, do comércio aqui em Brasília. Uma grande reunião com o pessoal da Frente Parlamentar da Agropecuária, o pessoal da Frente Parlamentar do Livre Comércio, enfim, nesse encontro, Cid, entoou-se bastante o discurso de impeachment do presidente por causa daquela história da MP do fim do mundo, que a gente já falou essa história aqui. São sentimentos que vão casando com os fatos políticos, Cid, como o desembarque do PSD no Senado, que a gente acabou de falar, a anulação de uma das condenações de Jair Bolsonaro, a decisão de ontem do STF que obriga o governo a atualizar o FGTS com base na inflação. Isso aí é um duro golpe no orçamento, porque vai aumentar as despesas do governo, mais ainda, enfim, o governo está na sua pior fase, está mergulhado em uma crise. Sem falar do ministro das Comunicações, o Juscelino Filho, que foi indiciado pela Polícia Federal por crime de corrupção, sendo, portanto, o primeiro ministro, o homem do primeiro escalão do governo a ser acusado de corrupção, né? Então ele não deixou o cargo até agora, porque o Partido União Brasil quer mantê-lo por mais tempo, para desgastar o governo. E aí o presidente Lula, sabendo dessa história, para minimizar, ele também está defendendo o ministro Juscelino Filho. E sem falar nos movimentos fora Lula nas ruas do Brasil afora, né, meu querido? Exatamente. Então, o governo não está conseguindo sair desse buraco, não tem articulação, não tem mobilização e nem organização. Inclusive, foi uma queixa do líder do PT na Câmara, que ele disse que ele não dorme à noite diante de tanta crise. Sim, então, é o sinal vermelho ali que está aceso já faz tempo. E está na hora como a gente já falou, do PT, do governo se reinventar, né? Sim. Cid Carlão. Cadu, você tem uma rapidinha aí, um minutinho? Tem uma rapidinhazinha. A gente tem novidades sobre o leilão do arroz, que foi cancelado pelo governo depois de várias irregularidades. Foi o assunto também da semana, né? Parlamentares entraram hoje à tarde na justiça para tentar barrar
um novo leilão que o governo está preparando para comprar o arroz. O governo não desistiu dessa história, tá? O governo tem a intenção de equilibrar o mercado diante da escassez de arroz por causa das enchentes no Rio Grande do Sul. Então, a gente sabe que o último leilão não deu certo, a Polícia Federal e a CGU entraram no caso, estão investigando aí as irregularidades. Primeiro, as falhas técnicas, né? As empresas que arremataram os lotes não tinham a menor qualificação técnica para realizar a operação, para comprar arroz e revender para o governo, né? E segundo, o conflito de interesse. O sócio da corretora que intermediou o leilão é advogado do secretário de Agricultura, Nery Geller, era o responsável pelo leilão. Então, Nery Geller, ele ou pediu demissão ou ele foi demitido. Tem essa questão política que está rolando. Há, portanto, uma crise administrativa e política nessa história que o governo está fazendo questão de encampar para evitar o crescimento de uma nova crise, para que a oposição não assuma essa narrativa de crise em cima do assunto. Ela está se antecipando, já colocou a Polícia Federal, CGU na história para colocar em pratos limpos, né, digamos assim. Beleza. Volto com vocês, Carlão e Cid. Valeu, Cadu. Até amanhã. Até amanhã, Cadu. 18 horas. Tchau. Esporte. Olha, Cid Soares, hoje temos grandes jogos pelo Brasileirão e o Amazonas enfrentando o Chapecoense aqui, mano. Tem chance. Rapaz, eu tô torcendo, cara. E já tá rolando, olha, Cruzeiro 1 e Cuiabá 0. Legal. O jogo tá no intervalo, às 7 da noite tem Internacional e São Paulo. E no mesmo horário, Flamengo e Grêmio. Também às 7, Atlético Paranaense e Criciúma. Às 8h30, o Vascão, do nosso querido Paulo Castro, enfrenta o Palmeiras. E no mesmo horário tem Bahia e Fortaleza. Olha, Amazonas e Chapecoense. Ai, hoje, querido, Campeonato Brasileiro Série B, 10ª rodada, os times vão a campo no gramado da Arena da Amazônia, hoje a partir das 8 da noite, e a Onça chega para essa partida com 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, nos últimos 5 jogos. Do outro lado, o Chapecoense vem de uma série de 4 empates e 1 derrota. Eu não sei não, mas vai ser um jogaço, viu? Vai. Torcer aí pra Onça, claro. Manaus acabou perdendo pro Rio Branco do Acre por 2-1 de virada ontem à noite na Arena da Floresta pela 8ª rodada do Grupo A1 do Campeonato Brasileiro Série D. E com esse resultado, o Manaus permanece na 5ª posição, ainda com 11 pontos, mas agora o Rio Branco, né? O Rio Branco somando aí a mesma pontuação na 6ª colocação. E na próxima rodada, o Gavião Real irá receber o São Raimundo de Roraima nesse próximo domingo, dia 16, às 3h30 da tarde, no estádio Ismael Benigno, pela 9ª rodada do Grupo A1. E olha, Libertadores Conmebol já divulgou a tabela das oitavas. Vem aí, Grêmio e Fluminense, dia 13 de agosto, 18 horas, horário de Manaus, na Arena do Grêmio. São Lourenço e Atlético Mineiro, também dia 13, 8h30, no Dom Pedro Bidegan. Colo-Colo versus Júnior Barranquilla, dia 13, também às 8h30, Estádio Monumental. Peñarol, The Strongest, dia 14, às 18 horas, no estádio Campeão del Siglo. Talheres e River Plate, dia 14 de agosto, 8h30 no Mário Alberto Campos. E o Botafogo vai pegar o Palmeiras, dia 14, 8h30 da noite, no estádio Newton Santos. O Nacional encara o São Paulo, dia 15 de agosto, 18 horas, no Gran Parque Central. E o Flamengo vai pegar o Bolívar, dia 15. Legal. Às 21h30, no Maraca. Era o que tínhamos pra hoje. Valeu, Cid Soares. 18 horas. Muito bem, faltando um minutinho para as 7, vamos direto para o nosso editorial 18 horas. Carlão, com você. Editorial 18 horas. Uma notícia do Instituto Nacional de Meteorologia pode impactar nas previsões de uma grande vazante este ano no Amazonas. É o fim do fenômeno El Niño. No Brasil, os principais efeitos do El Niño são clima seco no norte e nordeste e aumento de chuvas no sul. Os dados indicam que a Laninha tem 69% de probabilidade de se formar até setembro. Assim, a tendência é ter chuvas acima da média em áreas das regiões norte e nordeste e abaixo da média nas regiões centro-oeste, sudeste e sul do Brasil a partir do mês de outubro. É possível que, confirmada a previsão, diminua a gravidade da seca prevista para este ano na Amazônia, mas não vai permitir que as autoridades deixem de tomar as medidas necessárias, é claro, para evitar os problemas de navegação e desabastecimento em Manaus e no interior do estado. 18 horas. 7 em ponto, boa noite. Boa noite, querido, até amanhã. Até amanhã, boa noite, ouvintes, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.